Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria chamar à mesa o acadêmico Carlos Nejar, por favor, que é o nosso homenageado. Muito obrigado, Nejar. É uma honra, uma alegria muito grande estar ao lado do acadêmico Carlos Nejar, esse poeta de mão cheia, como se dizia numa época. E vocês vão ver pelo currículo, né? Então, muito obrigado, Nejar, de estar aqui. Parabéns. Eu vou ler rapidamente, não pode ser rapidamente, porque é um curriculão aqui. Mas aqui está escrito mini currículo. Uma produção espantosa do Nejar, né? Carlos Nejar, gaúcho de Porto Alegre, considerado poeta da condição humana por inúmeros estudiosos e um dos 37 escritores-chave do século, entre 300 autores memoráveis no período compreendido de 1890 a 1990, segundo o livro do ensaísta suíço Gustav Silbermann, e poética del siglo XX em la América Hispânica, deve ser, e em Brasil, da Gredo, Biblioteca Românica Hispânica, Madrid, 70, inventor de cosmologia, segundo César Leal, ou poeta da condição humana, ou Homero do Pampa. Também é ficcionista e crítico, autor da História da Literatura Brasileira, já está em 4ª edição, publicou em 1979 a primeira edição dos Mulheres Poemas, pela Global, e nesse ano de 2021, em 3ª edição, com antologia atualizada. Saiu toda a sua poesia em 2 volumes, é bastante extenso, é conhecido, eu leio só essas duas, A Idade da Noite e A Idade da Aurora, A Amizade do Mundo e A Jovem Eternidade, publicou O Homem do Pampa, A Espuma de Fogo, República da Infância, enfim, é um número imenso. Acho que o próprio poeta vai poder nos falar. Tem traduções no exterior, vários livros publicados sobre a sua obra, sendo muito estudado nas universidades. Pertence à Academia Brasileira de Letras, onde foi secretário-geral e presidente em 2000. A academia também pertence à Academia Brasileira de Filosofia, onde é presidente emérito, ao PEN Clube do Brasil, Academia de Letras de Brasília, Academia Internacional de Cultura Portuguesa e Academia de Ciência e Letras de Lisboa. Procurador de Justiça aposentado, radicou-se na Casa do Vento, na Marquês de Abrantes, do Flamengo, no Rio de Janeiro. E completou em julho de 2020 60 anos de literatura. Foi indicado por várias instituições nacionais e do exterior ao Prêmio Nobel. Com vocês, conosco, então, Carlos Nejar. Eu quero saudar aqui o nosso presidente Merval, o secretário-geral, que sempre tem a sutileza da organização, além de extraordinário poeta. Eu quero aqui saudar o Oliveira, que está aqui, o nosso amigo, saudar aqui o Antônio, o Antônio Torres, e cada um de dia. Estou vendo aqui tantos amigos, escritores, lá no fundo Leles, o nosso grande compositor. Eu quero saudar cada um, saudando também aqui o nosso Godofredo, querido companheiro que
de tempo. De ao lado do Pampa de Santa Catarina. Ah, sim, e a nossa amada amiga de tanto tempo. E de tempo sempre jovem do coração. A nossa maior atriz, querida, que está aí, e vocês estão ouvindo a voz dela, que nós tantas vezes assistimos com entusiasmo. Eu quero saudar a todos. Eu estou aqui emocionado. O que eu vou fazer, um pobre vivente? E eu estou até me lembrando de uma frase do Borges, que ele dizia que ele queria ter nascido tigre. E eu gostaria de ter nascido cavalo no Pampa. Mas... ao menos um centauro dos tempos épicos. O que fazer, meus amigos? Mas eu citei Borges. Borges diz que o épico é uma sede essencial, como aquela por amor, felicidade ou desgraça. Todas as literaturas começam pelo épico. Eu estou vendo aqui a minha amiga Célia agora, que eu percebi. São tantos amigos que estão aqui. Mas, no Brasil colonial, nós tivemos uma experiência épica ligada a Camões, Santa Rita Durão, com Caramuru. Agora, e houve também um poeta que faz parte da minha cadeira, número 4. E é curioso, amigos, eu há 15 dias tive que fazer uma operação numa coisa que eu não sabia que existia, que era a vesícula. E tiveram que fazer 4 buracos no meu peito. Eu disse, é a cadeira número 4. Eu tomo posse com alegria, porque nós aprendemos a amar esta casa. E eu aqui, é como também se eu estivesse no meu Pampa. Mas há um autor inovador que eu falei, que é da minha cadeira, que é Basílio da Gama, com o poema O Uruguai, e que Machado de Assis considera o maior poeta da época colonial. Cada civilização encontra, através dos mitos, a sua identidade. Eu tentei buscar a identidade do Brasil na linguagem. E com um livro meu que eu escrevi, publiquei em 1990, como vai tempo. Parece que o tempo não nos conhece, só nós conhecemos o tempo. E este livro eu publiquei, e é curioso que eu tentei fazer na oralidade uma rapsódia com invenção do Brasil. E inventei a idade da aurora. Mas a aurora sempre existiu antes de nós. Nós só inventamos aquilo que nos descobre.
mas a linguagem sempre nos descobre. Mesmo que nós não queiramos. E este livro reúne personagens. Brasílio, que é o inventor do Brasil. Futuro, que eu criei porque veio em sonho. Quando eu terminei a primeira parte da Idade da Aurora, sobre Brasília, eu não sabia o que fazer. Está lá o nosso querido Zenir, agora eu estou vendo. E então, o que eu fiz? Me veio um sonho. Eu vi um livro chamado Futuro. E eu criei, então, Futuro, personagem, que foi a continuação da Idade da Aurora. Eu agora apenas estou falando a respeito disso, depois eu quero recitar, onde eu me sinto até melhor. Mas, de qualquer maneira, esta rapsódia é uma busca de um sentimento de nação através da palavra. Futuro se une com a palavra. Há uma águia chamada Abélia. E o último personagem é João Serafim, que, de um outro lado, se une ao Serafim de Oswald de Andrade e também o fim, que é o Apocalipse, o João do Apocalipse. Mas, meus amigos, depois eu não me contentei com isso, né? E recentemente saiu pela editora Sator, de Brasília, O Alfabeto do Paraíso. Saiu por esses dias. É outro poema épico, em que eu falo em 1.500 versos a história do Brasil. Lógico que com uma linguagem figurativa que é mágica. Aliás, na linguagem, ou nós usamos o mágico, ou para mim não existe. Porque nós precisamos cada vez mais do mágico. E muitas vezes o romance contemporâneo tem que ser nós que criamos, temos que deixar que as palavras nos inventem. Até que nós possamos também ser inventados de tempo na palavra. Nós precisamos ter essa humildade de poder ficar perto da terra para podermos ser plantados no ar. Aliás, no meu primeiro livro, Célices, falaram aí que eu tenho mais de 60 anos de literatura. Que coisa terrível isso. Porque bem que nós gostaríamos sempre de estar começando. Bem-vindo. E eu queria dizer isso também, que eu me assusto. Porque quando eu vejo, o livro está lá em 1990, ou então em 1960, ou então o tempo do livro Canga, de Jesualdo Monte, eu começo a me perder, que é isso. Mas, meus amigos, eu na linguagem eu aprendi o rigor e de um
grande poeta, meu amigo, que foi o João Cabral de Melo Neto, que veio de Drummond, o poeta da Rosa do Povo, João com Morte e Vida Severina, que a gente não se cansa de ler pela sua atualidade e universalidade. E a Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima, que está tão esquecido, mas que teve a genialidade de inventar uma ilha na palavra chamada Brasil, não é, Joaquim? E esse Brasil é um Brasil da alma. Mas, amigos, eu estou no que diz Borges, na ladeira dos sonhos nessa tarde. E eu vou ler um trecho agora do Alfabeto do Paraíso e vou começar a ler textos para que os textos também me leiam. Eu acho que a poesia nasceu para ser dita. Depois, não é, Sérgio? Depois para ser lida. Eu vou abrir assim no ar. E o que na vida alveja, acerta na medida. Trovão junto à cabeça de algum desfiladeiro. Trovão, quando começa, só termina na fresta de um clarão que fulmina as mais remotas minas de horizontes e mechas, qual sapão de atalhos com devassados raios. Trovão, Brasil na América. E o penhasco de espera, com cada noite esférica de províncias, lagunas, e o sertão na palavra, e o cangaceiro abala, nas várzeas toda bala, todo chapéu de sóis, e os coronéis, astúcias, carabinas, retinas, rompidas no ódio, bilhas, e vi montado pampa, galopando cavalo pelas montanhas, valos, estâncias, rédeas, vacas. E no recado guardas, Brasil, tantas idades. E os inamanes índios, com garimpeiro avanço, ao lado de grileiros, sobre as terras abismo. Não civiliza a morte, ferir, roubar, e no ouro o embaralhar dos mitos. Já não há passaporte, e nem na luz refúgio. O humano não vê furo de bala, faca, alforge. A vida vence a morte, que só no amor repara. E a proa tem mastro, vara de justiça na gávea, jurisprudente escala, romaria das águas. Só de amor se repara o que vulcano forja no cano da peleja, não se enferruja de alma.
Eu vou ler um livro que eu publiquei por minha conta. Os Visíveis, o Yanomami Povo. Eu acho que quase ninguém conhece, porque eu não divulguei. Mas eu acho que escrever é a única forma de a gente poder... É a única forma de a gente poder sobreviver e escrever. E o que nós escrevemos nos escreve. E o que nos escreve também se escreve nos sonhos. E um dia as coisas chegam. Não há pressa. Eu vou abrir aqui o caso. Vento, vento, o que sabes do mal de tal ganância, junto às ervas e o poroso mistério desses símbolos? E os invasores mais selvagens, bichos crescem das lágrimas, elefantes severos que abrem trilhas atrás da tromba, o ouro, o choro da vertigem, o descombro de ombro a ombro, porventura humanos. Não há filho, nem pai, o que cansa vai desperdiçando nada. E os Yanomamis resistem frágeis, seguem ritos, conhecem o puxar dos riachos e das horas, deitar colmeias, raios, hortas de numerosa selva, e de sonhar a natureza os índios se assombram no perigo, contudo sonham mais, sonham feridos deste amor de haver terra. E à espreita dos sentidos, são montes, rios os índios, e ninguém do vento os ouve, se atingidos de amoitados gemidos por brancos e homens. Se o vento é ninguém, também é todos, e o logro que na sombra ali convive, derrama-se horizonte. Se o inimigo dos Yanomamis com armas falam, chamam, cospem sono, e o lado da vida é mão sumida. Se o vento é ninguém, também é todos. Que fazemos com os mortos entre os índios e a fome que os cercou de medo? Ouro é de sepultar com os Yanomamis, coro de vozes no garimpo, se há nos mortos consolo, de que vinco. Eu agora vou aqui para uma antologia minha. E eu estou me lembrando agora que nós, o Júlio Leles, presente aqui, está organizando um recital meu com a Vanessa Jabelli. E nós vamos andar por esse Brasil, porque é como a palavra nos aproxima. Nossa é a miséria. Nossa é a miséria. Nossa é a inquietação inabalável. Nossa é a ânsia de mar e de naufrágios, onde nossas raízes se alimentam. Em vão lutamos contra os grandes signos. Seremos sempre a mesma folhagem de madrugada ausente? O mesmo aceno imperceptível entre a janela e o sonho? A mesma lágrima no mesmo rosto vazio? A mesma frase
dentro dos mesmos olhos sobre a fonte. Seremos sempre a mesma dor oculta nas árvores, no vento. A mesma humilhação diante da vida. A mesma solidão dentro da noite. A mesma noite antiga que separa a semente do fruto e amadurece os lábios para a morte, como um rasto de silêncio no mar. Do Campeador e o Vento, que é uma épica sobre o meu Rio Grande do Sul. É onde existem 3 personagens. O lavrador, o que aceita a dor. O campeador, o que campeia, o que supera a dor. E eles realizam a 3ª parte, que é o novo tempo. E aqui é o último canto. O campeador com as rédeas do tempo. Quando os ventos chegarem na terra forte, quando as nuvens rolarem sobre as nuvens e o vento se deslocar sobre o vento, quando o vento se deslocar sobre o vento na terra forte, os homens serão setas no tempo. O tempo destila o tempo. Os ventos serão asas. Os homens serão ventos. As noites serão as noites. Dentro das noites, as casas. Dentro dos homens, o tempo. A morte sempre vivida é vida multiplicada. Nada, nem a lentidão de drama, o curto espaço em que habitava o fio da espada, nem os trópicos, nada embaciava aquela onda do cavaleiro e sua jornada. As pedras se transformam em astros longe ventando. Os pássaros retomam os horizontes de vento. As noites passam dentro das noites e os ventos dentro dos ventos. A morte sempre vivida é vida multiplicada. O vento é o vento. A vida é noite cheia de ventos. Porém o vento, como encontrá-lo? Na sombra branca, na sombra branca, na sombra branca de seu cavalo. O vento é o vento. As crinas não rompem o silêncio e ao seu galope retumba a água, prossegue sempre até que o tempo desmonte a morte no seu galope, desmonte o tempo, prossegue sempre. Quando os ventos forem caminhos e os ventos forem sementes, quando os cavalos forem moinhos e a noite negra for transparente, quando os ventos forem caminhos, quando os barcos forem poente, quando os cavalos forem moinhos, moendo a noite tranquilamente, quando os ventos forem caminhos, a vida é cheia de ventos, na vida feita semente, moendo o jugo com seus dentes, quando os ventos forem caminhos, seremos ventos e ninhos, sombras e guias, montes, moinhos, moendo a noite nos seus caminhos.
de um livro meu, Célices, publicado em 1963, eu começo a olhar o tempo, que coisa, eu fico assustado. Não é, minha querida? Mas eu vou ler um poema. Quando eu escrevi isso, eu tinha lá meus 20 anos, eu nem sabia o que eu estava escrevendo. Porque as coisas nos escrevem. Só nós temos que ter a humildade de aceitá-las. Não é presidente Merval, nosso grande presidente aí. Bom, os homens eram sombrios. Os homens eram sombrios, esfinges de solidão. Os homens eram sombrios. Quiseram tecer de sonhos a água verde dos rios. Os homens eram amargos. Quiseram compor o cisne nas águas verdes dos lagos. Os homens eram ardentes como tochas de amaranto. Sobre o rosto do poente, deixaram rosas de pranto. Eram terríveis, terríveis contra o céu do esquecimento. Lançavam gumes de fogo e adormeciam no vento. Os homens eram de vento, de um vento predestinado. Braços de ferro no tempo, entre o presente e o passado. Os homens eram ferozes como estrelas de ambição. Mas no tempo primavera, se primavera chegasse, eram brandos como espuma, eram virgens como espada. Eram suaves, suaves, como aves de abandono. Os homens eram de estrela soprando sobre o canal. Não era estrela de noite, mas estrela de metal. Os homens eram de estrela e não podiam sustê-la. Os homens eram de treva. Fizeram-se escravos dela. Os homens eram remotos no grande túnel de pedra. Nem alga, nem alfazemas, nem junco, nem girassol. Floração ali não medra, longe da terra do sol. Floração ali não medra. Tudo que nasce é de pedra. O homem nasceu do vento, mas sepultou-se na pedra. O tempo nasceu do homem, mas o homem não é pedra. O tempo formou-se pedra na eternidade de pedra. Um sol compreendeu o homem. Era fogoso de pedra. Menino não como os outros. Menino feito de pedra. Braços, só braços e mãos na madrugada de pedra. Os homens de onde vieram? Com seu destino de pedra. Que procuravam os homens na eternidade de pedra. Eram hálitos de aurora, luz florescendo caverna, eram só pedra, talvez fonte, vento, vento, folhagem sobre montanha, cintilações, pensamento, eram só pedra. Talvez crianças, relâmpagos, paredes de som, cantigas, eram só pedra. Rostos ocultos no sono, barcos de ânsia, velame, eram só pedra. Talvez carícia, sossego, desejo de despertar, eram só pedras de pedra. Os deuses eram de pedra. Os homens eram de pedra, na eternidade de pedra. Pedra de aurora, mais pedra.
os homens eram pedras. Lábios de pedra, mais pedra, os homens eram pedras. Ventre de pedra, mais pedra, os homens eram pedras. Noite de pedra, mais pedra, os homens eram pedras. Os homens eram pedras, os homens eram as pedras. Eram as pedras, as pedras, eram as pedras. Eu aqui quero lembrar o nosso companheiro saudoso do Pampa, que era o Moacir Sclia, que eu tive a honra de receber nessa casa e que usou de epígrafe no seu livro esse Nicador e seu cavalo. Nunca vi ninguém olhar com tal ternura um cavalo. E um cavalo navegar nos seus olhos, desviá-lo para dentro onde há mar, e o mar apenas cavalo. Nunca vi ninguém olhar, Nicador naqueles olhos que pareciam findar onde os espaços se foram. Nicanor sabia olhar sem o menor intervalo, como lhe fosse apanhar a toda brida os andares. E se podiam falar, num trote pequeno ou largo, com rédea de muito amparo, o tempo estando a montar a eternidade cavalo. Nas altas torres do corpo, todas as horas cantavam. Eu quis ficar mais um pouco, como se um campo de potros espantasse a madrugada. Eu quis ficar mais um pouco, e o teu corpo e o meu tocavam inquietudes, caminhos, noites, números, datas, nas altas torres do corpo. Eu quis ficar mais um pouco, e o silêncio não deixava. Conjugamos mãos e braços no mesmo leito, trançados. Eis que surgiu outro peito, o do tempo atravessado. Eu quis ficar mais um pouco, e o teu corpo se iniciava na liturgia do vento, lenta e veloz como enxada. Era semente batendo, era estrela debulhada. Nas altas torres do corpo quis ficar. Amanhecia. Todos os pombos voavam das altas torres do corpo. As horas resplandeciam. Eu vou ler um soneto que eu fiz no sonho, e eu até me lembro de Manuel Bandeira. Eu encontrei um retrato de Bandeira aqui na sala do nosso querido secretário-geral. E ele conta como escreveu poemas em sonho. E eu tive essa experiência, eu sonhei, e na madrugada simplesmente eu escrevi e nasceu o soneto completo. Por isso que eu confesso a vocês que o dom é maior do que a gente. E o dom é de Deus, não é nem é nosso. Nós apenas somos trabalhadores, obsessivos trabalhadores.
os pés dos sapatos juntos. Hei de calçá-los soltos, imensos e talvez rotos, como dois velhos marujos. Nunca terão desgosto que tive, jamais o sujo desconsolo estando postos, como eu, em chãos defuntos. Em vãos de flor, sem o riacho de um pé a outro, entre guizos. Não há demência ou fome, sapatos nos pés não comem, só dormem. Porém, descalço pela alma é o paraíso. Eu não vou me alongar muito, porque tem uma coisa chamada tempo. E eu já faltam 15 minutos, não é, Godofredo? E tu estás me suportando aí, Godofredo, generosamente. Não, por favor. Olha, que eu também quero dizer a todos que A Idade da Aurora saiu também numa nova edição, pela editora Sator, de Brasília, que está publicando a minha obra. Bom, mas eu vou ler República. Afinal, pela República, de Platão, ou esta outra? Os poetas perdem túnica, sapatos, calças, o corpo. Quando, porém, os expulsam, ou ao seu verso é tão lúgubre o percurso do comboio da alma fora da urbe, e dirão depois os mortos que lhes devem douto estudo, estátuas, ruas e nuvens, fundação, talvez um curso. Se destrataram e esqueceram seus poemas votivos, os tomarão por modelos, descobrirão seus arquivos. E a nudez dos que eles mesmos não editaram no apuro, no respeito aos leitores. Mesmo que por eles chores, não, jamais terão sossego sobre a pedra esses defuntos. É esse o poema. Eu ia continuar. Eu vou fazer uma homenagem aqui a Elza. Solto de imensidão. É uma outra Elza aqui do nosso presidente. Os anos, Elza, já não gravam nada. Porque gravamos nós o tempo todo. O teu cuidar faz-me animar o fogo, e cada dia em nós jamais se apaga. Provados somos, e o provar é um gomo desta romã partida pelas águas. Somos o fruto, somos a dentada, e a madureza de ir no mesmo sonho. Os anos, Elza, não consertam mágoas, mas as mágoas não correm se corremos. Não encanece a luz, onde são remos da limpa madrugada os nossos corpos. Amamos. No existir estamos soltos. Soltos de imensidão entre as palavras. Meus amigos, eu vou ler apenas 2 poemas e já estou me despedindo. Um é o Martírio de Estevão Diácono,
que faz parte de um livro, A Terra dos Viventes, que vai sair. Pobre da editora, são mais de 1000 páginas. Eu já estou com pena da editora. Por que os poetas escrevem tanto, né, meus amigos? O porquê que os poemas nos escrevem, não é? Mas eu, sinceramente, não tenho tanta culpa, não, a não ser de trabalhar. Estevão sabia que ia morrer naquele dia. Os algozes decidiram vestir o diaconato junto à morte. Apenas vão ouvi-los, suportá-lo, aliás, antes do sacrifício. Tinha a face de um anjo. E eram pétreos os rostos dos que ouviam. Seus olhos eram pedras. Se jogavam. Ia morrer. Sabia. Radioso e resoluto. Vinham as pedras. E ao encontro da angular, secreta, pedra viva. Eu vou ler o último poema, que é a genealogia da palavra. Não é meu amigo poeta aí? Quantas vezes eu li críticas, sobretudo sobre os viventes. A genealogia da palavra. Minha morte começa a amadurecer. Depois vou comê-la como uma pera, largando o caroço fora. Depois vai vir uma semente com o mesmo nome, que vai crescer e amadurecer. Mas já não é minha morte, é surpresa da terra apenas, descendência de uma morte futura. Depois as gerações perdem de vista a própria morte, que aparece como um fio de água no meio das pedras, visível a um a outro profeta. Mas nada abalará a espécie. A vida também foi vista como um fio de água no meio das pedras. Só que não se podiam distinguir os fios e as águas que conversavam entre si sem preconceito e até moravam juntos vez e outra. Depois, minha morte vai amadurecer de novo, mas não será da mesma natureza. E aprenderei a falar com o mundo. E o mundo vai amadurecer como uma pera. E depois vai vir uma semente com o mesmo nome. Porém, já serei eterno. Obrigado. É por todos e todas sobejamente conhecida a qualidade poética de Carlos Nejad. Tivemos essa oportunidade hoje de apreciar, de degustar a leitura dos versos pelo próprio poeta. Nejad e a ABL nos deram esse belo presente. Muito obrigado, Nejad. Como dizem os portugueses, obrigado eu. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Também, já falar dos próximos eventos. Na quinta-feira próxima, a palestra A Poesia em Si, quinta-feira, 17h30. Coordenação acadêmico Geraldo Carneiro, palestrante acadêmico Antônio Cícero. E ainda dentro do ciclo Poesia na Academia, a poesia de Gilberto Gil, que será quinta-feira, 25, próximo, né? Também é 17h30. Coordenação do acadêmico Carlos Nejad,
e conferencista acadêmico Gilberto Gil. Muito obrigado. Encerrada a sessão. Obrigado.